Olá, me chamo Nani Camui, eu sou mentora de emagrecimento e vida saudável e eu vou compartilhar um pouquinho aqui com você uma pílula voltada para essa área. E eu vim aqui nesta sexta-feira para te desafiar. Pois é, bem a mentora de emagrecimento e vida saudável chega na sexta-feira para você. Mas a vida é sobre isso, aquilo que não te desafia e não te inspira também não te faz crescer. Então, quero compartilhar aqui, vou trazer duas ferramentas para você, bem práticas, para que você consiga aí dar um próximo passo e conseguir destravar nessa área da sua vida. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, relacionado, né, à sua vida saudável, relacionado ao seu emagrecimento, o que que você deseja. É extremamente importante que você tenha isso em mente. Por quê? Porque as coisas elas precisam fazer sentido. Lembra do Zequinha do Castelo rá tim que tudo ele falava, por quê? Mas por quê? Por quê? Tudo ele buscava ali uma resposta, uma justificativa. Por quê? Porque quando ele tinha a resposta, as coisas elas faziam sentido para ele. E nós não somos diferentes. Se de repente eu venho aqui, eu te dou essa ferramenta, você tenta colocar em prática, mas se você não sabe por que você vai fazer aquilo, isso não faz o menor sentido. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é pensar. O que você deseja? Ah, eu desejo, o meu objetivo, por exemplo, é manter o meu peso no final de semana. Eu não desejo chegar na segunda-feira nem uma grama mais magra e eu também não desejo, e eu desejo não engordar. Então, eu desejo o quê? Manter o meu peso durante o final de semana. Então, é isso que eu tenho em mente. As minhas ações, elas são baseadas nisso, na manutenção do meu peso. O que você deseja? Você deseja emagrecer no final de semana? Ou então, emagrecer no final de semana ainda é muito desafiador para você? Você deseja manter o seu peso? Ou então, o que que você deseja? Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, se é algo relacionado à sua saúde, eu sei que eu tenho que diminuir a quantidade de açúcar por conta da minha saúde, por conta dos meus exames, enfim. Então, pense aí o que que você deseja. Esse é o primeiro ponto que é fundamental. E aqui a gente está falando, né, durante essa semana, e a Lu trouxe muito bem, né, os conceitos de autorresponsabilidade, e a Mag trouxe nos dois vídeos anteriores o triângulo dramático, né? E você vai saber como aplicar esses dois conteúdos que você já teve contato, baseado nesse conteúdo que eu vou compartilhar aqui. Então, a gente está falando aqui sobre responsabilidade. E existe um ponto fundamental que eu entendi na minha vida que aumenta a minha autorresponsabilidade. Então, guarda essa frase que eu vou falar aqui para você. Previsibilidade aumenta sua autorresponsabilidade. Previsibilidade aumenta sua autorresponsabilidade. Então, é o quê? Tem uma outra frase que eu falo também, que é o quê? Prever para precaver. Sabe aquilo que você deseja? Seja emagrecer no final de semana, seja manter o seu peso no final de semana, então seja reduzir a quantidade de consumo de açúcar ou de carboidrato no seu final de semana. Sabe isso que você deseja? O que que você precisa? Você precisa ter minimamente uma previsibilidade do que vai acontecer no seu final de semana para que você consiga o quê? Se antecipar. Se você não pensa o que você vai fazer no seu final de semana, você é pega de surpresa. Isso dificulta muito você ter autorresponsabilidade. Quando você vai tendo a previsibilidade, você já vai começando o quê? A se autoconvencer do porquê você vai se comportar de uma forma que vai te levar àquilo que você deseja. Então, previsibilidade aumenta a sua responsabilidade. Então, hoje é sexta-feira. Qual é a minha programação para hoje? Qual que é a minha programação para amanhã de manhã, para a hora do almoço, para o sábado à noite? O que que eu vou fazer no domingo? Então, pense sobre isso, medite sobre o que você vai fazer no seu final de semana. Por quê? Porque isso que você deseja, baseado nessa área da sua vida, não dá para você continuar tendo as mesmas escolhas que você vem tendo. Não dá para você vir comendo na mesma quantidade, não dá para você vir comendo na mesma frequência. De repente, não dá para você continuar frequentando os mesmos lugares. A gente precisa o quê? Se eu tenho um objetivo diferente, eu tenho que ter atitudes diferentes. E para isso, eu tenho o quê? Para isso, eu tenho que ter comportamentos diferentes. Então, quando você vai tendo previsão do que vai acontecer no seu final de semana, você já vai conseguindo o quê? Aumentar o seu senso de autorresponsabilidade, tá? E o que é extremamente fundamental você entender? Que não
não existem más influências, existem pessoas influenciáveis. E o segundo ponto que eu vou compartilhar aqui com você é o quê? Que é extremamente importante e isso também aumenta o seu senso de autorresponsabilidade, que é o quê? Posicionamento. Então, lembra que eu falei que para você, isso que você deseja, você precisa se comportar diferente, você precisa tomar decisões diferentes, você precisa mudar os seus comportamentos, né? Não dá para você ficar fazendo a mesma coisa e de repente seu corpo vai, do nada você vai emagrecer, do nada você vai melhorar a sua saúde. Não, tudo na vida é plantio e colheita. Então, você está colhendo o resultado do peso que você plantou, você está colhendo a saúde que você plantou. Porém, a gente precisa o quê? Aprender dentro dos nossos ambientes a se posicionar. E existe um ponto que facilita muito o nosso posicionamento, que é o quê? Eu saber por que que eu estou fazendo aquilo. Então, é natural que quando a gente tomei uma decisão, quero cuidar da minha saúde, eu quero cuidar do meu corpo, eu quero emagrecer, você vai o quê? Começar a tomar decisões diferentes, você vai passar a fazer escolhas diferentes. E é natural que as pessoas que você convive, elas estranhem o seu comportamento, elas questionem o seu comportamento. E aí, se você não souber se posicionar, se você não tiver uma opinião sobre isso, se você não souber defender o porquê você decidiu fazer aquilo, você fica muito mais vulnerável, fica muito mais fácil de você se deixar influenciar. Então, não existem más influências, existem pessoas que não conseguem se posicionar. Quando você se posiciona do porquê aquilo é importante para você, você vai conseguir o quê? Aumentar o seu senso de autorresponsabilidade. Então, é fundamental que você saiba por que que você decidiu fazer isso e quando. Quando você tem uma mínima previsão do que vai acontecer no seu final de semana, você também já sabe as pessoas, mais ou menos as pessoas que você vai estar por perto. E aí você já sabe que, bom, essa pessoa provavelmente ela vai me perguntar isso, né? E eu vou me posicionar de determinada forma, mas você precisa estar muito certa dessa decisão que você vai tomar, porque que isso é importante para você, tá bom? Então, resumindo bem rápido, pensa o que você deseja no seu final de semana, para sua vida, tem aí previsibilidade, então previsibilidade aumenta o seu senso de responsabilidade. E o terceiro, posicionamento. Quem se posiciona, se controla. Então, comece aí a trazer esse posicionamento que você vai ver como o seu senso de autorresponsabilidade vai aumentar e como você vai conseguir tomar decisões muito mais baseadas naquilo que você deseja e não no que as pessoas estão falando. Combinado? Então, ó, bora para a prática, coloca em prática, aplica isso que eu acabei de compartilhar aqui no vídeo com você, que ó, sucesso, você vai travar e você vai realizar o corpo que você deseja, a saúde que você deseja, o resultado que você almeja. Mas não adianta só você vir aqui escutar esse conhecimento e não fazer nada com ele. Você precisa colocá-lo em prática. Então, previsibilidade, posicionamento, quais são os seus motivos e bora! Parabéns por estar aqui, né? Parabéns por estar se permitindo o novo, parabéns por estar testando esse conhecimento, parabéns por estar aí se disponibilizando a se destravar e bora realizar.